para dormir? Tem encontrado aí aquela insônia ou algum distúrbio, acorda várias vezes, alguma dificuldade, acorda com aquela sensação de cansado, cansada? Calma, deixa aí na nossa frequência 95.9 FM ou segue pro YouTube, porque eu sinto daqui que esse assunto muito te interessa, mas para falar sobre esse assunto em pauta, distúrbios do sono, a gente vai conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Washington Bruno, que está sempre na nossa bancada, ele que é psiquiatra, e hoje também conversaremos com o otorrino, o Dr. Ronan de Javier. Espero ter acertado, mas de qualquer forma, acertando ou não, a presença dos doutores engrandece e muito esse espaço onde saúde é prioridade. Doutores, boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez à CBN Cuiabá. Bom, muito boa tarde, obrigado de novo pela oportunidade, né, de a gente trazer algum tema importante aqui, né, para a discussão. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Ronan de Javier, que se colocou em prontidão aqui para fazer essa discussão com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu agradeço, né, essa oportunidade aí também de estar esclarecendo algumas dúvidas aí dos ouvintes e de que vierem também. Começa esclarecendo a pronúncia do teu sobrenome, porque o meu também começa com DJ, eu fiquei super interessada na sua pronúncia. É Ronan de Javier mesmo. Ah, igual o meu, Marcelo. É Julie de Javier, uma dupla, já formou a dupla aí. Tem um quê francês aí? Pois é, isso aí na realidade foi meu pai que inventou. Ah, o meu também. Porque ele é nome, não é sobrenome. Porque assim, meu avô é Eusébio Xavier de Oliveira. Só que ele foi, em vez de colocar o Xavier, acabou modificando aí, deixando mais o meu era pra ser Juliana também. Como é o nome do seu pai, doutor? O meu era Juliana, dele inventou. O nome do seu pai é Nivaldo. Seu Nivaldo, criativo, mandou muito bem, não é não, professor João Edson? Ele deve ter passeado lá pelo Nordeste, o Ceará, por exemplo, que ele gosta de fazer uma junção de nomes, sim, né? Pegou Pronto. Fez uma Jódia, não é, doutor? A Jojo os nomes. E deu tudo certo. Doutores, distúrbio do sono, eu comecei convidando a nossa audiência, perguntando, você que está ouvindo agora, tem enfrentado alguma dificuldade? Está difícil levantar, disposição? Para começar, expliquem para quem está ouvindo o que é o distúrbio, de que forma pode se manifestar, para as pessoas que estão na sintonia se identificarem, a gente começar a entrar nessa pauta que eu tenho certeza que vai auxiliar muita gente. A gente pode falar de vários tipos de transtorno, distúrbios do sono, na verdade. Via de regra, a insônia é o que é mais prevalente, né? O que a queixa é mais comum. A insônia ela pode ser caracterizada tanto pela dificuldade de iniciar o sono, quanto de manter o sono, uma insônia inicial ou de manutenção, né? E é sempre um fator de sofrimento e um fator de prejuízo para a vida, né? Via de regra, se a gente passa um dia, numa noite, na verdade, sem dormir, isso já é suficiente para diminuir a nossa atenção, foco, concentração, para diminuir o nosso humor e aumentar a irritabilidade. Ou seja, gera prejuízo em todas as atividades que a gente pode gerar, que a gente pode executar. E, via de regra também, se essas noites de sono mal dormido, elas permanecem, se é algo crônico, também pode gerar prejuízos que são às vezes maiores, inclusive, né, com risco à saúde física, né? Problemas cardiovasculares, é comum, né, a gente ter um aumento desse risco, né, por causa do aumento do que a gente chama de tônus adrenérgico e da inflamação. Isso faz com que haja um risco aumentado somado-se a outros de vida, né? Então, a insônia é o principal, mas a gente tem vários outros tipos de transtornos de sono, né, que são relacionados tanto à dificuldade para dormir, quanto à sonolência excessiva. A gente tem quadros de sono excessivo, inclusive de pessoas que têm um sono tão prolongado que passa a maior parte do tempo acordado, ou dormindo, na verdade, ou com sonolência excessiva. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses, hoje focando talvez um pouco mais na insônia, que é o mais prevalente, mas a gente está aberto para trazer algumas informações sobre outros, principalmente se tiver alguma demanda da audiência, né? Sim, o que eu tenho recebido muito no consultório, né, na área de otorrino, é a apneia do sono, que é quando a pessoa tem pausas respiratórias à noite, né, para de respirar durante o sono, tanto crianças quanto adultos, e isso também causa uma sonolência excessiva diurna e também afeta em muito também na qualidade de vida desse cliente, desse paciente. O que causa a apneia do sono? A apneia do sono, ela pode ser causada por fatores obstrutivos, né, que é a apneia obstrutiva do sono, que é quando, por exemplo, tem uma amígdala muito aumentada, né, que acaba trancando ali a respiração, né, do adulto ou da criança. A outra coisa também muito comum, obesidade, né, a gente até fala assim que é a relação a Papai Noel, que é o homem acima de 40 anos e obeso, né, que aí é o risco aumentado aí de apneia do sono, que é parar de respirar à noite.
né? Já tem algumas histórias até de acidente, né? A pessoa ficar ali sonolento durante o dia e acabar tendo algum acidente por causa disso. Deve ser uma sensação brava, né? Parar de respirar. Essa é a questão interessante, né? A gente tem episódios de apneia durante o sono, no caso da apneia do sono, são episódios de parada de respiração em que, por estarmos numa fase de sedação ou da sonolência, isso faz com que não haja uma percepção necessariamente. A gente faz... tá afogando. Exato, faz aquele micro despertar que eu não percebo, ou pode acordar realmente com a sensação de falta de ar ou mesmo de desconforto na respiratória. Então isso pode acontecer com uma certa frequência mesmo. Sim, aí pelo fato da pessoa ficar também tendo apneia à noite, ele não atinge um sono profundo, que é o sono REM, né? Então é o sono restaurador, por isso que ele fica sonolento durante o dia. Para definir o que é a apneia, né? A apneia é a parada da respiração, né? A ortopneia é a respiração natural. Então a apneia é uma parada involuntária da respiração, geralmente por obstrução mesmo, que é o que a gente está trazendo nesse exemplo, né? E existem posições de dormir que podem ser mais propensas para a pessoa ter apneia? Sim, tem apneia obstrutiva de supino. E a pessoa fica em apneia só quando está em supino. O que é estar em supino? Só conheço a academia, gente. Supino supino é quando tá com a barriga pra cima, né? E aí tem uma terapia chamada de tênis ball technique, que é terapia da bola de tênis, que pode colocar um cinto e aí coloca uma bola assim atrás das costas pra pessoa não conseguir ficar de barriga pra cima. E isso é uma terapia que existe, né? Claro que tem outras, né, que a gente pode estar fazendo, mas é essa apneia de supino, tem uma posição que pode causar mais apneia. Não posso chegar na academia e dizer que eu já fiz um supino dormindo. Pelo menos que tem apneia de supino. Mas esse é um caso que pode acontecer principalmente no exemplo que o Dr. Ronan trouxe, né? Do indivíduo obeso, principalmente, porque quando eu estou na posição de supino, ou seja, deitado de barriga para cima, aquele peso, né, aumentado da barriga, da área do pescoço, ele faz pressão sobre a área do pescoço e dificulta a passagem de ar, o que gera os quadros, os episódios de apneia, de parada da respiração. É o do ronco também, não é? Exato. Não tem aquele cutucão para a pessoa virar de lado? É a posição do ronco, né? Isso. O ronco é um sinal, inclusive, muito comum, né, de apneia, né, doutor Ronan? Sim. Na grande maioria das vezes está associado a ronco. Tem até crianças, né, que tem a adenoide aumentada, a amígdala aumentada, e aí acaba ficando ali chega até ter apneia também durante o sono, atrapalha no crescimento, né, porque não desenvolve o sono profundo, não produz os hormônios de crescimento como deveria, e entre outras alterações também possíveis. Eu defendo a tese que dormir de barriga para cima só é bom para morrer, né? dormir para acordar não é bom, não. É uma posição muito e estranha. E o pobre do morto pode nem escolher, né, professor? Pois Se é, puder. vamos lá, coloca naquela posição. Né? Eu não consigo fazer exercício com a barriga para cima. Né? Acho que não faz supino, né? Não, contrai muito, não. Eu passo mal, o estômago contrai muito, tá? Não é legal. Mas as insônias, elas podem ser... a pessoa nasce com dificuldade de dormir, problemas durante a vida, quais são todas as causas, como que é? A gente tem, na verdade, causas várias, na verdade, né? Existe sim um fator familiar que pode gerar essas alterações, tanto é que a gente tem um padrão de sono alterado em algumas famílias. Claro que os hábitos de vida eles são sempre mais importantes, ou seja, a modificação de hábitos de vida pode corrigir mesmo para aquele que tem uma tendência genética ou familiar, né? Então, talvez, né, alguns hábitos que sejam importantes da gente falar sejam da rotina de sono, por exemplo, né? Então, a rotina de sono é o básico para que eu consiga condicionar o meu corpo a funcionar daquela maneira, né? E esse condicionamento, geralmente, ele funciona principalmente por exposição à luz, por exemplo, né? Esse é um exemplo importante que a gente pode dar. Hoje em dia é muito comum a gente ficar, às vezes, né, no final da noite ali, pega o celular, responde uma mensagem, abre uma rede social e aí quando você vê, você está ali rodando na timeline sem limite. O excesso de luz das telas, mesmo quando a gente habilita ali aquela função do filtro de luz azul, ele pode trazer prejuízo para o sono. Na verdade, o prejuízo ele costuma ser bastante comum, mesmo para quem não tem insônia. Para quem já tem algum problema de insônia, pode atrapalhar ainda mais, faz com que a gente fique mais hiperativado e que a produção de melatonina, que é um dos hormônios que está relacionado à questão do sono, diminua. E aí a gente tem uma dificuldade maior de entrar no sono. Mas fatores familiares são importantes sim, né? E a idade? Com o tempo?
Na idade, a gente pode dizer que, acho que o Dr. Hanan pode trazer um pouco disso, né? Principalmente em crianças, jovens, os fatores talvez físicos, né? Sim. E respiratórios, eles contam um pouco mais, né? Mas via de regra, obesidade, né? O que a gente falou. Com o tempo, a idade, na verdade, a idade é um fator primordial para a questão do sono, né? Então, um recém-nascido, por exemplo, ele dorme quase o dia inteiro, né? Nos primeiros dias de vida, 5, 10 Aí já é dias ausência de de boleto, né, doutor? Eita, saudade dessa época. Aí já é ausência de boletos. Mas via de regra, sim, né? Sim. Conforme a idade vai passando, a necessidade de sono tende a diminuir. Porém, o que a gente precisa se focar é na qualidade de vida, né? Sim. Então, o indivíduo precisa entender qual que é a sua quantidade de sono necessária, né? Se quiser falar um pouquinho, Renan, sobre essa questão da idade, principalmente na infância. Sim, crianças é mais questão de exposição a telas, né? Sim. Exposição a telas tem que ser evitada. Tem que ter toda uma rotina, a higiene do sono, né? Igual você falou. Desligar coisas eletrônicas, né? No quarto também, deixar tudo apagadinho também, né? As luzes, para evitar, né, essas alterações. E assim, e quando a criança tem apneia, quando a criança respira de boca aberta, tem respiração oral, ela acaba se movimentando muito na cama também, né? Isso prejudica muito no sono dela e também afeta na produção na escola, produtividade na escola, a dificuldade de aprendizado, né? Aquela criança irritada também durante o dia porque não teve um sono de qualidade. Então tem essas alterações aí também que pode acontecer com essa criança que sofre de apneia do sono, respira de boca aberta à noite. Doutores, eu tenho muita gente participando aqui nas nossas redes sociais, porque falou de insônia, começou a apitar aqui. Tem gente citando o estresse, ansiedade, a vida agitada demais, o excesso de telas, de trabalhar até mais tarde. E também tem gente citando que já é normal aquele remedinho para dormir, para estimular o sono. Então eu gostaria até se vocês pudessem abordar quem está se identificando com esse perfil. A Janaína mandou aqui a síndrome das pernas, né? Inquietas, que eu nem sabia que era um sintoma. Eu sinto que as pessoas estão em busca também de uma resposta, de uma orientação de vocês diante desses cenários e pelo que estou percebendo, e esse aqui é o meu termômetro, uma vida muito agitada e tem gente com grande dificuldade na hora de dormir, que é o momento ali de recarregar as baterias. Não é normal ou pode ser considerado normal tomar uma medicação todos os dias para um sono profundo? A questão da medicação, ela sempre precisa ser compreendida como um meio de correção, né? Até pouco tempo atrás, pouco tempo eu digo assim, uma década talvez, houve talvez um excesso no uso de algumas medicações para induzir o sono, principalmente as medicações de tarja preta, os benzodiazepínicos, e hoje a gente tem uma consciência muito maior do quanto essas medicações são trazem mais prejuízo do que benefício, na verdade, né? Mas, via de regra, um sono normal não tem que depender de medicação. E eu sei que é um psiquiatra falando isso. Olha que legal, né? As pessoas acham que você vai no psiquiatra para ser dopado. Não é essa a intenção, pelo contrário, né? A ideia é que a medicação seja usada como instrumento para correção do sono e que a partir desse momento, né, que a correção aconteça, a medicação seja tirada gradativamente, que a pessoa mantenha um ritmo, uma frequência de sono adequada. Então, o normal é não precisar de medicação. É claro que em situações específicas, né, então um transtorno de ansiedade, por exemplo, o uso da medicação ele é necessário, porque o transtorno de ansiedade pode levar a alterações de sono, o episódio depressivo também. Né, pode levar a alterações de sono. O estresse excessivo ou momentos de adaptação, né, podem fazer com que a gente perca o sono. Então, passar por uma situação que me preocupe, um luto, um prejuízo financeiro, uma dificuldade familiar, é natural que naquele dia ali, talvez à noite, ou naqueles dias, nos primeiros dias, a gente tenha alguma dificuldade, mas isso deve se regular. A partir do momento que isso passa a ter prejuízo, a manter um prejuízo, há sim a necessidade de fazer um tratamento que por vezes, ou grande parte das vezes, pode incluir medicação, mas dentro desse contexto em que o remédio seja usado como instrumento, tá? Então, o ideal é que sim, né, faça-se uso da medicação, quando bem indicado, pelo tempo correto, mas não é o normal depender de medicação para dormir. Qual é o sinal que a pessoa deve perceber em si para falar, eu preciso procurar um médico para verificar se eu preciso de uma medicação ou não para dormir? Acho que a grande questão é
alguma perda da qualidade de vida, que é esse o ponto que a gente sempre discute, né? A perda da qualidade de vida ou da funcionalidade, talvez esses 2 pontos. Então, prejuízo no trabalho, dificuldade de concentração, irritabilidade aumentada, dificuldade de resolver problemas, um excesso de envolvimento, por exemplo, em brigas, discussões, né? Então, uma tolerância diminuída para estressores. Esses são sinais importantes que fazem a gente buscar, né? E sempre que a gente tem esse tipo de dificuldade, a busca ela deve ser direcionada para a correção do que causou. Então, entender também essa relação de causa e efeito com prejuízo do sono, ela precisa ser entendida, né? E aí que entra muito a questão da investigação ampla disso, né? O Dr. Ronan citou a questão da polissonografia, é um exame que pode ser usado, né, para identificar vários tipos de transtornos do sono, mas a avaliação com o otorrinolaringologista, né, outros profissionais, né, da saúde, médico do sono, psiquiatra, pode fazer sentido nesse momento, né? E geralmente quando a gente tem algum distúrbio, por exemplo, da condução ou da respiração, aí a gente abre mão dessa investigação ampliada, né, doutor? Sim, e é isso. Nessa correria do dia a dia, acaba que as pessoas, elas não fazem atividade física, né? Acaba se alimentando de forma inadequada também. Muitas vezes também janta muito tarde, bebe líquidos à noite também. Isso aí tudo interfere naquele sono de qualidade. Você deitar ali e começar a ter um sono, né? E é uma bola de neve, porque aí a pessoa começa, em um caso desse, a pessoa começa a engordar. Aí ele começa a ter apneia. E aí no dia seguinte ele está irritado, ele está improdutivo. E aí automaticamente ele começa a ter dificuldade de fazer uma atividade física, porque ele não tem disposição disso, né? E aí ele vai tendo quadro de apneia. E ele vai não produzindo os hormônios necessários, né, para poder ali aumentar o metabolismo. Tem um hormônio chamado leptina, que ele dá o sinal para a pessoa parar de comer, é a saciedade. E ele é produzido no sono profundo. Quando a pessoa não atinge o sono profundo, ele não produz esse hormônio de forma adequada. E automaticamente ele acaba comendo além do necessário. Além de outros hormônios, hormônios também que afetam a libido. Sim. A pessoa tem até o desejo sexual, impotência, tudo é afetada por causa que não atinge o sono profundo, né? E a pessoa vai ganhando peso e vai tendo mais dificuldade ainda de fazer isso. E aí o que ele quer fazer? Em vez de procurar um atendimento e também investigar isso, aí ele quer pegar um remédio ali na farmácia. É que a mágica sempre é mais fácil. Exatamente. É igual a Bom comida de qualidade ruim, né? Industrializada, ela tá prática ali, né? Ela é só mágica, você pegar, colocar mágica. 10 minutinhos no micro-ondas, é isso. Existe uma simetria que a gente pode calcular qual que deve ser o tempo de sono ideal da gente? Quantas horas por noite? É possível fazer 7 horas, isso? Né? 7 a 8 horas, né? Via de regra no adulto, essa é a média, né? Entre 7 e 8 horas. Claro que varia, a gente começou a falar sobre a questão da idade, né? Pode variar. Então, indivíduos mais jovens, mais tempo de sono, na adolescência vai gerar ali, pelo menos na adolescência inicial, entre 8 e 10 horas de sono, né? Mas na vida adulta, 7 e 8 horas. O que não é um parâmetro geral, isso é uma média populacional, né? Então, assim, a gente vai medir quanto tempo a maioria das pessoas dorme, essa é a média. Mas para algumas pessoas há uma necessidade maior de tempo de sono, para outras um pouco menos. O que a gente precisa entender é qual que é esse limite. Então, você acorda de manhã descansado ou já acorda irritado, cansado, indisposto? Você acorda de manhã com ânimo para iniciar o dia? Durante o dia você tem disposição para realizar as tarefas que são naturais ou que são comuns do seu dia a dia? Ou isso já tem algum prejuízo que te impede? Tem um aumento da irritabilidade? Tem o consumo excessivo, por exemplo, de alimentos? Então, como demais, né? O comer excessivo também pode ser um sinal, né? Então, a gente sempre fala que a comida é talvez um meio mais fácil ou prático de prazer imediato na nossa sociedade atual. Então, pegar um chocolate e comer é muito, muito prático e rápido, mas pode também aumentar o risco de obesidade, de outros transtornos. Então, esse é um parâmetro legal para a gente entender. Mas, via de regra, no adulto, 7 a 8 horas de sono. Tá? Sim, e se a pessoa, por exemplo, ela tem essa apneia, ele pode dormir 10, 12, 14 horas, que ele vai acordar cansado. Porque é como se fosse um martírio o sono para ele. Porque ele tá sempre ali mesmo dormindo, apneia. tá trabalhando. Exato, ele tá sempre acordado na realidade, porque aí fica aquele sono, aquele sono inicial, aquele sono superficial, né? Ele não atinge o profundo. São vários graus de sono, né? Tem o sono de vigília, que é o início do sono, aí tem o N1, N2, N3. Aí que vem o sono profundo, que é o sono REM. Então tem todos esses estágios aí de sono. Quando a pessoa fica só no N2 ali, o N3,
ele não consegue produzir de forma adequada os hormônios, como a gente citou. O sono de vigília é aquele que faz os adultos mentirem? Você tava dormindo? Não tô dormindo não, tô escutando tudo. É aquele? Exatamente. É esse. Aquele soninho sentado no sofá, Isso. sabe? Que eu fecho o olho, mas não, eu tô aqui. Eu tô Fala, fulano acordado. tá dormindo. Não tô dormindo não. Tô aqui, tô ouvindo tudo que aconteceu. Mas o pior é aquele que você dormiu e tá trabalhando no outro dia, você percebe o despertador tocando e tá, a hora passou e você achou que nem dormiu, né? Eu acho que esse é o pior. Existem alimentos que favorecem ou que prejudicam o sono para se comer à noite? Olha, para quem tem refluxo, né, eu sempre falo para evitar líquidos, né? Até 2 horas antes de dormir. Outra coisa também, café em excesso durante o dia, chocolate também. Tem alguns legumes como repolho também à noite. Tudo isso aí aumenta o trabalho ali da digestão, né? E durante o sono isso aí também afeta. Os alimentos que demoram mais para serem digeridos, né? Então você falou do exemplo do repolho, feijão, causa uma distensão abdominal maior, o que facilita, né, esse refluxo, piora um pouco a sensação de relaxamento, né, abdominal, e pode gerar prejuízo. Mas o comer em excesso, mesmo que sejam alimentos mais leves, né, carboidratos em excesso, e mesmo comer proteínas também em excesso à noite, porque a digestão tende a ser né, mais lenta. Então, fazer um rodízio de churrasco à noite talvez não seja a melhor ideia. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que nenhum rodízio é uma boa ideia à noite. Os rodízios são sempre à noite. Eu não entendo isso, sabe? Você vai lá no rodízio de pizza, como é que você vai dormir naquele dia? É né? porque essa noite é uma criança. Exatamente. A pessoa quer fazer valer o investimento ali, quer fazer valer também. Exatamente. Existe uma diferença entre, lógico, né? O metabolismo é diferente a gente e os animais, né? A sucuri, por exemplo, quando ela come lá uma capivara inteira, né? Pura proteína, ela dorme 3, 4 dias. O leão também, né? Come a onça, tá? E a gente não tem essa... Será que existe a pessoa, sucuri? Pois é. Né? Será que falar isso para um pantaneiro já vai pegar um óleo de sucuri para tomar para dormir? Olha só, vocês falaram de alimentos, vamos falar um pouco de bebida, né? De energéticos, de café, por exemplo. Tem gente que chega em casa e toma uma boa xícara de café às 19, às 20, dorme normalmente. Outros que bebem refrigerante à base de cafeína já não conseguem dormir. Eu tomo um chá de camomila sagrado todo dia. Não, eu sou a velha do chá, gente. Literalmente, aprendi com vovó. Também afeta, tem esse poder. A gente tem que evitar a cafeína a partir de qual horário, doutores? A cafeína ela tem uma meia-vida ali de pelo menos 6, 8 horas, né? Então o ideal é que ali depois do almoço, meado da tarde, você já não faça consumo de nenhuma bebida estimulante. O que vai incluir café, todas as bebidas que tem cafeína, inclusive alguns refrigerantes, Coca-Cola, né? Guaraná ralado também, né? A gente pode pensar em bebidas estimulantes como o energético, né? Que é muito comum usar. Também, né? Doutor, esse assunto está interessando muita gente. Preciso ir para o Repórter CBN, mas daqui a pouco a gente te orienta a beber ou não beber cafeína, em qual horário. É bem rápido, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Longevidade. Sexta-feira, 12 de abril de 2024, chegando o fim de semana, você aproveita para dormir bem. Dorme até tarde, tem aquelas 8 horas. Gente, há quantos anos eu não durmo 8 horas? E hoje a gente está falando de distúrbios do sono, ouvindo os doutores aqui. Antes do repórter, aliás, desculpa mais uma vez, doutores, a gente precisa interromper por conta da rede, mas é por uma boa causa, um grande giro de notícias. Mas os senhores explicavam sobre os estimulantes, né? Muita gente, olha, eu conheço gente que já está habituado, né? Ali o café da manhã, um energético, e ali chega em casa e toma um cappuccino, toma um café. Para quem hoje quer ter uma boa noite de sono, um fim de semana também restaurador, até que qual horário, e também esses artificiais, né? Diferente do guaranazinho ralado que eu tomo quase sempre também. Explica pra gente, por favor. A gente vem falando que tem um tempo ali, né, de ação da cafeína, por exemplo, né? Então, o ideal ali é que pelo menos 8 horas antes do horário habitual para deitar para dormir, você não consuma o café ou qualquer derivado ou que possua cafeína, né? Então, a recomendação que eu sempre dou é aquele depois do almoço, tudo bem, até o início ali, meio da tarde, 2, 3 horas da tarde no máximo, dependendo desse padrão de sono, né? Outras bebidas que contêm cafeína, como energético, as pessoas às vezes não associam, mas pré-treino para academia tem muita cafeína também, e outros estimulantes, né? Então, se eu costumo, por exemplo, malhar e ir para academia no final do dia, às vezes vou usar um pré-treino, isso pode dificultar muito o início do sono, então retarda muito, né?
Então é algo que a gente precisa adaptar nessas rotinas, né? Aproveitando, falando sobre essa questão de exercício físico também, o ideal é que a gente adapte também. Exercícios muito intensos no final da noite podem trazer algum prejuízo para o sono, mas pode também gerar relaxamento para algumas pessoas. Então depende muito do tipo de exercício e da adaptação da pessoa a esse exercício. Então eu faço um exercício intenso à noite, isso não atrapalha o sono, consigo descansar bem, tudo bem, não é um problema. Mas se eu percebi uma relação com alguma piora do sono, o ideal é tentar mudar e fazer pela manhã, fazer em outro horário do dia, né? Então iniciar talvez o dia com exercício físico ou no meio do dia fazer, né? Então seria mais adequado. Esses estimulantes, doutor, também eu acredito que é um bom espaço para a gente reforçar que tem que buscar um profissional, né? Porque eu vejo muita gente vendo na rede social, meu colega está tomando, tem que ter certo cuidado também. Eu uma vez fui experimentar, gente, tive uma sensação de morte, assim, desesperadora. Sim. E demorou muito a passar. Eu acho que também vale o espaço para os senhores orientarem. Sim, o uso de estimulantes, né, é muito comum que possa causar até picos de ansiedade, inclusive para algumas pessoas pode desencadear crise de pânico, tá? Então é um cuidado que a gente precisa ter também, né? Entender um pouco a condição. Então pessoas que já estejam muito ansiosas, que tenham um transtorno de ansiedade diagnosticado ou não, mas que sentem muito ansiosas, que às vezes têm pequenas crises de ansiedade em momentos mais intensos ou ficam muito ansiosas em situações que em tese seriam normais na vida, para essas pessoas tem um risco maior de ter um pico ansioso, né? Pode causar algumas alterações físicas, inclusive, né? Taquicardia, aceleramento do coração, palpitação, que é uma sensação muito ruim, né? Então, é sempre importante, sim, buscar auxílio profissional, orientação profissional, né? De médicos ou nutricionistas, pelo menos para esse ajuste e para essa orientação sobre o que pode ser usado, tá? Mas, realmente, pode causar um incômodo muito grande, né? Esse tipo de uso. Né? É, porque é necessário esse preparo, né? A pessoa tem que se preparar para dormir, porque vai relaxando, né? Durante o sono você vai relaxando para atingir o sono profundo. E aí quando a pessoa toma um estimulante antes, ele acaba afetando esse sono vigília. Acaba aumentando o tempo de sono vigília. A pessoa fica mais tempo ali para poder começar o sono, né? É assim como tem essas bebidas que estimulam, tem outras bebidas também que relaxam até demais. Vamos supor, a pessoa que toma aí uma cervejinha antes de dormir, ou que toma um vinho, ele pode também relaxar além do normal e aí levar ao ronco. Às vezes a pessoa não ronca, ela ronca só depois que bebe. Tem um monte de marido assim, ouvi dizer que tem, gente. Falando no que bebe, a Elisângela, que está nos ouvindo, ela diz que é psicóloga, ela vocês falaram um pouquinho sobre a questão que ela está tendo muita gente que para dormir está tendo o hábito de beber antes de dormir para relaxar e dormir. Até que ponto isso pode ser prejudicial à saúde? E o álcool, ele prejudica ou ele favorece o sono? Na realidade, ele causa um relaxamento. Sim. Né? E aí acaba induzindo o sono. Porém, quando esse relaxamento ele obstrui a via aérea, pode levar a pessoa a roncos e também apneias. E aí levando no dia seguinte a pessoa, em vez de ter passado a noite ali restauradora, né? No dia seguinte ele tá como se nem tivesse dormido também, né? Então ele pode afetar em excesso, né? A gente fala que em excesso pode afetar bem esse sono aí. Sabe o que eu fiquei pensando agora? A sequência pode gerar dependência, né? Porque a dependência não é pela quantidade que você toma. Se tomar uma vez só por ano, não tem problema. Mas uma sequência muito grande de organismo gera dependência. Mas eu pensei que no organismo da pessoa, vocês disseram que a bebida alcoólica relaxa, é isso? Mas e quem bebe o uísque com energético? O que o corpo entende dessa loucura, né? A bebida alcoólica ela relaxa, ela faz um relaxamento muscular, ela tem uma ação parecida com aquelas medicações que a gente falou dos tarja preta, os benzodiazepínicos, tá? Então esse relaxamento, ele não necessariamente gera um sono de qualidade, como o Dr. Roland colocou, por vários motivos físicos, né, da obstrução, da diminuição mesmo da capacidade de manter uma respiração adequada durante o sono, mas via de regra, quando a gente faz uso de bebida alcoólica, eu altero o funcionamento do sono, então a tendência é que o sono tenha menos qualidade, eu passo menos tempo em sono profundo, o sono faz uma oscilação maior para o sono que é mais leve, o que não leva a um relaxamento e um descanso adequado. Então é uma falsa ideia de que o álcool ajuda no sono, pelo contrário, né? Ele atrapalha a qualidade do sono, ele pode induzir mais rápido o sono, o que não quer dizer que você está dormindo bem, tá? E aí o uso do energético entra muito nessa questão, o álcool já atrapalha o sono, se eu usar o energético eu vou atrapalhar ainda mais, porque além do sono inadequado que o álcool vai gerar, eu vou ter
uma hiperativação com o uso do energético, né? A gente precisa pensar num sono como o sono e vigília, o acordado e o estar dormindo, como se fosse um espectro, assim, uma faixa. Pensa numa régua, né? Uma extremidade é um sono profundo, outra extremidade é um estado de excitação ou de vigília. Se eu posso transitar dentro dessa régua para áreas ou momentos muito distintos, né? Então, desde um sono profundo, adequado à noite, mas sonolência excessiva durante o dia e não ter a vigília suficiente ou estar acordado o suficiente durante o dia, mantendo sonolência em horários que não são adequados. Aí, quando eu faço uso do energético, a tendência é isso. Eu vou deslocar o sono normal, vou fazer com que ele não chegue naquele momento que é o adequado para o meu sono, ou que está dentro do meu ciclo circadiano, do meu ciclo de sono e vigília. E aí, quando o sono se desloca, eu vou ter sonolência excessiva depois e vou muito provavelmente desregular o sono. Eu tenho um aumento da chance de, nas noites seguintes, eu dormir mal, né? O que pode acontecer ao ponto de fazer até um risco aumentado para eu ter dificuldades de sono que permaneçam depois disso, né? Perfeito. Tem gente perguntando, eu vou tentar colocar algumas pessoas, porque ao longo da nossa conversa, do nosso faleiro, vocês já estão respondendo naturalmente, mas quem pergunta agora é a Milena. Marcela, eu tenho o hábito de dormir depois do almoço e aí eu tenho um sono maravilhoso, mas à noite eu tenho certa dificuldade, um prejudica o outro, ou esse sono nessa cesta depois do almoço é saudável ou não é, porque aqui em casa acabam implicando com o meu sono da tarde. Milena, os doutores vão acabar com isso agora. Milena, meu anjo, para de dormir de dia. Assim, não é que não pode. Na verdade, um sono curto depois do almoço, ele pode ser muito benéfico pra gente, né? Ajuda a restaurar, melhora a disposição. Para quem tem algum prejuízo do sono, aí esse sono já não contribui. Então, se eu tenho uma insônia ali na parte da noite, o ideal é eu me privar desse sono durante o dia, pelo menos por um período, regular o sono da noite, depois que o sono da noite esteja regulado, aí sim abrir espaço para talvez voltar a ter essa sonequinha, a siesta ali do meio do dia. Na volta a gente compra do sono, gente. Mas esse rápido é quanto, doutor? Em média ali, no máximo 90 minutos, tá? Via de regra, 45 minutos é o tempo ideal máximo, na verdade. Para algumas pessoas que às vezes têm um sono um pouco maior, que não conseguem ali na noite dormir tudo que precisa, até 90 minutos. Mas para a maioria das pessoas, até 30, 45 minutos seria o ideal. E essa sonequinha depois do almoço? A sonequinha. Passou disso, já pode trazer prejuízo. Eu já fiquei feliz. Eu achei que você ia falar 15 minutos, 30 no máximo, tal. Não, no máximo Mas 15 isso. Mínimo. Não dá tempo nem de fechar o olho, Marcelo. Nossa, às vezes eu tenho... Cima, encontro de baixo, deu 15. Às vezes eu tenho 8, 10, mas faz toda a diferença. Eu acho que o parar, né? É o parar. O desligar do celular, o parar, respirar ali, mesmo que nem durma, também é importante. Mas nesse caso é importante fazer uma investigação, né? Quando a gente falou dessa questão. Então, o que a Milena trouxe, por exemplo, é um bom exemplo. Eu consigo dormir durante o dia, descanso, mas geralmente é um período mais curto, e não consigo dormir bem à noite. Eu preciso entender se existe algum prejuízo do sono. O Ronan falou aqui da apneia, e um dos sintomas mais comuns da apneia do sono é a sonolência diurna. Né? E aí na sonolência diurna, né, Ronan, a gente vai ter um sinal ali talvez de que o sono da noite não esteja adequado, e aí precisa entender essa rotina. Isso é muito importante, porque a pessoa ela tá com sonolenta durante o dia, ele quer recuperar de alguma forma esse sono. Porém, é necessária essa investigação mesmo, né? Mas e por que essa sensação do sono de qualidade que ela, pelo que eu entendi, ela descreveu que tem durante o dia um sono de qualidade. À noite ela não consegue. Por que essa inversão do sono de qualidade dia se é um problema, como uma apneia, por exemplo? Pode ser porque ela não chega a atingir a apneia, né? Não chega a relaxar o suficiente para ter a apneia durante a tarde. Mas claro que para poder saber se ela tem apneia, né, é só através de exames. Mas assim, outra coisa também é quando a pessoa tem essa sonolência, ou a pessoa igual ela, por exemplo, pode ser só que ela relaxa ali, ela não tem nenhuma alteração, mas mesmo pelo fato dela ter dormido, igual o Washington falou, ela também acaba prejudicando o sono noturno. Então é necessário primeiro ajustar o sono noturno para depois continuar tendo esses outros hábitos aí. E pode acontecer muito também de essa percepção só não ser adequada, né? Então, meu sono do dia ele é ótimo,
durmo pouco, um período curto e consigo relaxar um pouco ali para recuperar o que não tive da noite. A sensação é ótima realmente, né? Mas aí eu durmo a noite mal de novo, a sensação pela manhã é péssima. Por isso que nessa comparação ela não pode ser levada tão ao pé da letra como se o sono do dia fosse mais restaurador. Na verdade não faz sentido, porque a exposição à luz excessiva durante o dia, a luz natural, ela na verdade inibiria um sono mais profundo, né? Então é realmente algo que precisa ser investigado, cuidado. Tá? É possível ter sono e não conseguir dormir? Tá sonolento, mas deita e não dorme? É possível, tá? Na verdade, em quadros de insônia, essa é uma questão, inclusive, muito comum, né? Sim. Tenho sono, mas eu deito para dormir. Então, vamos pegar alguns exemplos, na verdade, para ilustrar isso. Num transtorno de ansiedade. Tô morrendo de sono, tô cansado. Só que eu deito na cama, sou eu comigo mesmo. Durante o dia, eu tô com outras pessoas, tô conversando, tô fazendo alguma coisa, tô dividindo. Quando eu deito na cama, sou só eu, aí eu começo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a hora que deita, o sono vai embora, né? Exatamente. Vai pro espaço. Aí você se hiperativa pelo pensamento por causa das demandas. Então pode acontecer. Em outras situações também, né? Mesmo na apneia, isso é comum acontecer. Eu não consigo chegar naquele sono que eu preciso. Eu deito, é mais um incômodo do que realmente um descanso. Né? Então você pode não conseguir dormir, não chegar num sono profundo que descanse. Mas em tese, doutor Ronan, insônia tem cura? Tem, né? Tem cura, né? Tem cura. Com um bom acompanhamento do psiquiatra, dá pra manejar, né? É sempre um cuidado, né? Então, vamos pensar nos exemplos, né? Vou encaminhar alguém lá pro Ronan que está com uma dificuldade de sono, que a gente entendeu que com o tratamento não foi suficiente para regular as rotinas, não trouxe resultado. Precisa fazer uma investigação. Se ele tiver uma obstrução, por exemplo, de via aérea superior, pode trazer um prejuízo grande, né? A busca disso e o tratamento dessa obstrução pode fazer com que ele melhore. Então, insônia tem cura? Tem, principalmente, né, na sua área, né, Ronan, tem mais cura ainda. Na minha, a gente precisa manejar rotinas. Essa é a parte mais difícil, né, de se fazer. Porque a resistência maior que as pessoas têm é de mudar os hábitos, né? Os nossos hábitos, eles são uma construção que fazem com que nós nos sintamos confortáveis numa situação que se repete. Então, tudo aquilo que a gente faz com menos energia, que é mais fácil de fazer, é mantido por mais tempo, mesmo coisas ruins. Então, eu tenho, por exemplo, um hábito inadequado, fumar, né? O cigarro é algo que atrapalha bastante a qualidade do sono. Eu entendo, hoje em dia a gente tem, né, informação suficiente para isso, eu entendo que o cigarro traz prejuízos para minha vida, mas o impulso da mudança, o movimento da mudança gasta mais energia do que acender o cigarro. Acender o cigarro não gasta a minha energia, gasta do isqueiro. E aí eu simplesmente vou mantendo aquilo, apesar de toda a consciência de que me faz mal, de perceber prejuízos. Então, fazer as mudanças é que demanda esse esforço. Sim, né? Assim, quando, por exemplo, a mãe que tem uma criança que ronca, que dorme de boca aberta, ela fica mexendo muito na cama, né? Muitas vezes esse movimentar ela acha que é uma insônia, mas na realidade é porque a criança ela não chega a dormir de qualidade. E aí quando a pessoa tem isso, e aí a gente investiga, tem uma adenoide muito aumentada, a gente faz um tratamento com medicação, se caso isso não resolve com medicação, existe também a parte cirúrgica, né? E quando essa criança tem indicação da cirurgia, realiza a cirurgia, é automático. No mesmo dia ali, à noite, ainda no hospital internado, já dorme melhor, já não fica mais agitado como antes, né? E ali já dormir de forma já adequada, vai conseguir recuperar ali alguns hormônios, o crescimento, né? Também, e através da cirurgia. Então aí curou através da cirurgia, né? Aí quando também uma questão de uma pessoa que é obesa, né, e está com dificuldade para emagrecer por causa desse próprio caso, existe também a apneia do sono, e no caso de uma pessoa que tem uma apneia do sono, ela tratar através daquele aparelho chamado CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, que quando a pessoa começa a atingir a obstrução, né, a apneia, ela vai e libera um ar, uma pressão para poder desobstruir essa via aérea. E aí a pessoa consegue dormir de forma adequada também ali durante a noite. Tem também outras causas, como a pessoa que tem alterações craniofaciais, tem uma mandíbula mais para trás, né? Ou uma língua mais aumentada. A amígdala muito aumentada. Quando é a amígdala muito aumentada, e a gente faz uma classificação, né? Que é a altura ali da úvula, né? Que é aquele sininho, com a língua. Quando é um espaço interessante, ali, um espaço aumentado, e a amígdala muito grande, a remoção das amígdalas tem benefício,
Agora, quando esse espaço é reduzido, aí já tem que investigar outras situações, muitas vezes até com a amígdala aumentada não resolveria uma parte cirúrgica, né? Então, um CPAP é o padrão ouro, assim, para uma pessoa que tem apneia do sono, que não tem outras indicações de tratamento para ela. Então, o CPAP ajudaria muito para melhorar essa qualidade de vida, melhorar também a perda de peso, né? Favorecer também essa disposição durante o dia, produtividade e também gerando benefícios a longo prazo também. Essas são exemplos ótimos de situações em que você consegue resolver, né, os quadros de insônia com procedimentos ou tratamentos que são validados, que são seguros de se fazer. A Marcela falou que ela toma um chazinho para dormir. Religiosamente. Onde eu estiver, professor, vai ter um na minha bolsa. Todos os chás que recomendaram para ir dormir até hoje, toda vez que eu tomei, adeus sono. Foi o inverso. Uai, professor. O que é isso? Olha, tem uma frase na medicina que é assim, na medicina nem nunca nem sempre, né? No amor e na medicina, inclusive. No amor e na medicina. Olha isso, leva pra sua vida. No amor e na medicina, nem sempre nem nunca. Gostei. Então cada um tem o seu metabolismo. Porque o meu organismo. Essa história. Eu já. Camomila, esse chá aqui é bom, tudo. tá? Eu tomo. A última vez foi a Júlia comprou um chá pra mim, lembra? Disse que era ótimo pra dormir. Passei duas noites sem dormir. Eu, hein? Mas não era de chá preto, não, né? Que Não, você era também aquele me de maracujá. Passiflora? Passiflora, entendi. Na verdade, assim, tem um fator aí, né, psíquico, que pode ser a expectativa da resposta, que já pode deixar mais ativado. Isso é um ponto importante, né? Eu fico na expectativa de um resultado, mas quem já tem algum problema de sono que é mais crônico, geralmente não adianta tomar passiflora, não adianta tomar chá, cidreira, camomila, tá? Não é suficiente para regular o sono. Em alterações leves, como aquelas que eu falei da adaptação, então momentos difíceis ali, pode ajudar. Alterações crônicas já não é uma boa saída, infelizmente, professor. Não adiantou, eu sei que o chá não resolve. Doutores, deixa eu colocar a nossa audiência aqui, que eles vão puxar minha orelha, e é o Douglas que está perguntando. Marcela, perguntem para os doutores, porque tem uma recomendação que eu faça aqueles testes, onde eu teria que dormir, né, no lugar para monitorar o meu sono. A minha esposa está insistindo, mas eu não quero não. Realmente é importante, porque eu estou aqui apreensivo em dormir, cheio daqueles fios lá. Como é que é importante? Tem uma recomendação? O que o senhor fala? E dá para dormir com aqueles fios todos? Olha, é muito importante esse exame, porque é através dele que a gente vai dar o diagnóstico. E aí muitas vezes a pessoa ela não sabe que tem a apneia até fazer o exame, né? Porque muitas vezes a esposa ela acaba dormindo também, né? E às vezes dorme até em cômodos separados, tem até essa situação também conjugal aí também que afeta. Então se a esposa está querendo fazer também é um sinal que tá dando uma dica para você, Douglas. Tá dando uma oportunidade. E assim, se você tem essa indicação, se o doutor passou uma polissonografia para você fazer, é porque ele deve estar suspeitando de uma apneia. E aí, através desse exame, que a gente sabe, né, sair de casa, ter que dormir num lugar diferente, mas assim, é um divisor de água na vida de alguns pacientes. Por exemplo, tem alguns pacientes meus que é um divisor de água. Que fez o diagnóstico, fez o tratamento, melhorou. Libido, disfunção erétil, né? E também conseguiu melhorar o metabolismo, melhorou também a condição física, começou a malhar, começou a ficar mais animado. Energia, disposição, tudo através de um diagnóstico adequado. E outra, quando a pessoa tem uma apneia do sono e ela não trata, ele aumenta risco cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica. Tem várias pessoas, homens, aí já tem hipertensão alta e não sabe, tá tratando a pressão, mas não tá tratando o ronco, não tá tratando a apneia, entendeu? Então aí, esses riscos, né, riscos cardiovasculares, riscos renais, né? Porque quando a pessoa tem apneia, o que acontece? A pessoa, ela para de respirar ali. Tem paciente meu que ficou parar de respirar ali, a cada minuto ele para 2 vezes de respirar. Então praticamente não respira, né? Tem um caso que chegou para mim com a IH, que é índice de apneia do sono, hipopneia, de 100 por hora. A pessoa parou de respirar 100 vezes por hora. E aí, quando a pessoa para de respirar, ele fica alguns segundos, quase minutos ali, sem respirar. E quando ele para de respirar por esse período tão prolongado, ele cai a saturação durante a noite. A quantidade de oxigênio cai. A quantidade de oxigênio no sangue cai. Então, acaba também afetando os outros órgãos. Porque começa a dar hipóxia, tanto cerebral quanto renal, fígado, coração. Então, aumenta o risco
né, de um infarto, Sim. de um AVC, né, uma morte súbita à noite. Então eu acho que tudo isso que eu falei, acho que já dá para convencer de fazer esse exame. Né? Já dá um Só pra convencer. É um exame incômodo, realmente. Ele tem razão em trazer. A Juliana colocou aqui, né? Dá pra dormir com aquilo. Pode haver sim uma dificuldade maior, mas dá sim, tá? E mesmo que você não consiga dormir a noite inteira, ou mesmo que você durma menos do que dorme em casa, geralmente você vai fazer o exame que já tem algum prejuízo. Ainda assim é suficiente para quantificar e para entender qual que é o padrão de prejuízo, o que ajuda muito na escolha do tratamento. Então, Douglas, né? Douglas, meu querido, ouça sua esposa, vai lá fazer o exame, vale a pena. Doutores, nós temos 1 minuto, 2 minutos no máximo para acabar o nosso programa, já agradecendo muito a participação dos senhores e nesses minutos finais, fiquem à vontade. Se faltou algum ponto, algo que seja importante destacar, agora é o momento, desejando, Dr. Washington, que venha em breve, sempre que o senhor está aqui, tem uma audiência muito fiel, o senhor é muito querido. Dr. Ronan, porta aberta, depois que vem a primeira vez, não larga mais o faleiro, e é um assunto tão importante, peço desculpas aos nossos ouvintes, não dá para colocar todo mundo ao vivo, mas com certeza a gente vai falar mais sobre esse assunto para agregar, né, na vida das pessoas, desejando que todos tenhamos uma boa noite de sono, né, doutores? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. É muito importante esse assunto, né? Parabéns a vocês também por estar abordando isso. E assim, quem quiser saber mais sobre isso, tem um canal no Instagram que é ronan.otorrino, né? Então eu sempre estou fazendo vídeos também falando sobre assunto de sono, de respiração, a parte mais de otorrino também. Então é só seguir lá também que vale a pena. Obrigada, doutor. Volte sempre. Muito obrigado. Vamos chamar mais vezes aqui, viu, Ana? Eu agradeço também, né, a oportunidade. Esse é um assunto que sempre, né, volta, há uma necessidade de falar sobre isso. O que eu vou destacar é que talvez, acho que um ponto importante é esse. O sono é primordial na nossa vida. É uma necessidade básica. Sendo uma necessidade básica, não dá para retardar a busca de tratamento, de auxílio, de cuidado para isso, né? No mínimo, se iniciar um cuidado para organizar as rotinas. Então, vou dar bem rapidinho algumas orientações, tá? Diminuir luz excessiva à noite, né? Pelo menos 1 hora ali antes de dormir, sai do celular, fica longe dele. Diminui o excesso de luz branca, principalmente. A luz amarelada de baixa intensidade traz menos prejuízo. Não consuma bebida alcoólica à noite, de preferência. Tente não comer excessivamente perto do horário de dormir. As 2 horas ali antes de dormir. Então, alimentação leve. E beber água em excesso à noite faz com que você acorde muitas vezes para ir ao banheiro urinar. Então, isso pode atrapalhar. Só desses cuidados, dentre outros que a gente poderia colocar, mas esses são os mais importantes, já é suficiente para eu ajudar a maioria das pessoas a regular o sono. Roncar não é normal. Por favor. Não, e irrita as pessoas em volta. Eu gostaria também de dizer... Olha...